Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 18 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Muito bom, servo bom, multiplicaste o dinheiro que te entreguei. Meditamos essa importante parábola dos talentos domingo passado, na versão de Mateus, mas hoje nos é reproposta na versão de Lucas e podemos aprofundá-la ainda mais. A partir dessa parábola, entendemos com clareza que Deus não abençoa a lerdeza, a preguiça, a tibieza, a assídia daquele servo que enterra o talento, porque quem não lucra já dá prejuízo. Mais uma vez, entendemos que a vida cristã só pode ser vivida com garra e paixão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: o homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os à minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procurai negociar até que eu volte. Essa é a ordem do Senhor, que não admite desobediência, pena a expulsão do céu. Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? O evangelista Mateus continua: a este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, o inferno. O Evangelho dos pobres não é, de forma alguma,
a apoteose do desleixo, da miséria causada pela preguiça, pela assídia, pela lerdeza. Deus não abençoa a moleza, a inércia, a indolência, o comodismo. Deus não abençoa os que dormem, os que ficam o dia inteiro de braços cruzados. Deus não gosta de quem não produz. Desde o Antigo Testamento, Deus é muito claro. Maldito quem cumpre relaxadamente a obra de Deus. Deus não abençoa os que ficam à toa, os que fogem do trabalho igual o diabo da água benta. Deus não abençoa os indisciplinados, os que fogem da fadiga do dia a dia. Nessa visão, Jesus recupera todo o pensamento da sabedoria do Antigo Testamento, como lemos no livro dos Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa seu proceder, e dela aprende a sabedoria. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Dormes um pouco, outro pouco cochilas, um pouco cruza os braços para dormires. E a indigência virá a ti como um andarilho, a miséria como um homem armado. O Antigo Testamento nos alerta contra esta miséria e pobreza que vem do desleixo e que Deus não abençoa e não ama. Mas ainda encontramos no Antigo Testamento esta frase: a porta se revolve nos gonços, assim o preguiçoso na cama. O preguiçoso enfia a mão no prato, mas lhe custa muito levá-la até a boca. Repetimos: se a pobreza vem desta preguiça diabólica, então será uma pobreza que te leva para o inferno e não para o céu. São Lucas, neste seu relato, nesta parábola, diz que o patrão fez tirar a este servo até mesmo aquele pouco que ele tinha, e premiou, passou tudo nas mãos de quem tinha de quem tinha mais. Parece até o contrário do rico opulão, mas Jesus sabe bem o que diz. Como falamos no começo, é útil observar que o evangelista São Mateus escreve de forma mais forte ainda, relatando essa parábola. O fim desse servo mau e preguiçoso é terrível. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O fim dos preguiçosos é o inferno, porque esse lugar onde há choro e ranger de dentes significa o inferno eterno. Certamente o preguiçoso, aquele que não produz, que não faz multiplicar o que Deus lhe deu, não entra no céu. São Paulo sintetiza com poucas palavras o dever do cristão. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, temos ouvido falar que entre vós há alguns vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão. A preguiça vem da falta de amor. Silenciosamente ela diz: não me interessa nada do meu Senhor. Não me interessa trabalhar pelo reino. Não me interessa ajudar o próximo. Não me interessa construir o bem comum. O preguiçoso não é nem homem, não somente não é cristão. É um parasita da sociedade. Ele não ama, só suga e explora quem trabalha. Ele cospe sobre os dons que Deus deu, o dom da força, o dom da inteligência. O preguiçoso cospe contra a primeira vocação do homem, cultivar o mundo, cuidar do jardim do Éden, que é o mundo. A pobreza amaldiçoada que vem da preguiça só pode ser vencida pela palavra de Deus, pela evangelização. Por isso que todos os que separam a evangelização da promoção humana são votados ao fracasso.
tudo o que falamos deve ser multiplicado por 10 quando se fala de trabalhar para Deus, trabalhar para construir o reino de Deus. Irmãos, Jesus nos quer empreendedores do reino. Vamos, portanto, aprender a arregaçar as mangas e colocar a fruto todos os dons que Deus nos deu. Quais são as características de um empreendedor? Ele dorme pouco e trabalha muito. É atento, cuidadoso, caprichoso. Sabe que os grandes navios podem afundar por causa de pequenos buracos e cuida dos mínimos detalhes. Eu me lembro, quando éramos pequenos, a nossa família tinha vinhas e no mês de outubro chegava a colheita da uva, o tempo da colheita. Precisava cortar os cachos de uva e recolhê-los para vendê-los. Pois bem, quando se corta um cacho do galho da videira, é fácil que alguns grãos de uva caiam no chão. Os adultos diziam a nós crianças: recolham estes grãos de uva que caíram. Quem não olha o grão não vale um grão. Assim é o empreendedor de Jesus, atento aos mínimos detalhes. Qualquer desperdício é morte. O empreendedor é sábio, não gasta mais do que ganha, sabe fazer bem as contas, tudo para o reino. Muito mais podemos dizer, mas uma coisa é certa: o mundo e a igreja vai para frente com os empreendedores que são os santos. Pergunte-se, quanto trabalhava São João Paulo II? Quanto trabalhava Papa João XXIII, que iniciou o Concílio Vaticano II? Quem dorme faz o jogo do encardido, mas quem é de Deus trabalha sem cansar noite e dia para que a graça se difunda. Continuamos agora lendo novamente esse misterioso e provocatório trecho do Evangelho. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: o homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os à minha frente.
Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Vamos dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, para que seja uma virada no dia de hoje e também na nossa vida. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática este nosso propósito que escolhemos.
obedientes e ativos para o reino. Paz e alegria a todos. Quem ama, acelera as mãos, seu cérebro. Paz e alegria a todos. Homens fortes, marcados pela dor, banhados de suor, de calejadas mãos, e destas mãos a trama de uma rede, e tecerão em ouro a história. Esta história que é forja incandescente, de sonhos, de esperança, de sede, de infinito, do infinito a terra antiga e nova, o fruto desta terra, o sonho que hoje é vida, a nova humanidade. Canta a vida, humanidade. Canta a vida que terás, luz que sempre viveu em ti, a luz que não morrerá. Canta la vita umanità, canta la vita che vivrai, luce da sempre accesa in te, luce che non morirà. Chante la vie humanité, chante la vie que tu vivras, libère toujours, alimente-toi, liberté ne mourra pas. Sing the life humanity, sing the light you believe, light the way shine with you, the light you